Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Nesse vídeo de hoje, eu selecionei um tema que seriam algumas coisas que você não deve escrever no seu artigo científico. Mas antes da gente entrar nesse tema propriamente, eu queria só deixar claro que não é que porque se você escrever isso, seu artigo não vai ser aceito. Eu não quero aumentar essa noção de que a sua escrita tem que estar perfeita. Não é a intenção desse vídeo nem desse canal de passar essa mensagem de que a sua escrita tem que estar sempre perfeita, de que tudo tem que estar sempre ideal. A ideia é facilitar esse processo de escrita por meio de uma noção do que geralmente é esperado de um artigo científico e do que é esperado, o que o leitor espera, o que um revisor espera, o que um editor espera de um artigo científico. Então, a qualidade do seu trabalho, ela sempre vai se basear em alguns alicerces, em que a escrita é um desses alicerces, né? O editor de uma revista, de um periódico científico, ele espera ver a ciência por trás do seu texto, e não se o seu texto está escrito assim ou assado. É óbvio que se o seu texto estiver mal escrito, se você tiver uma escrita muito subjetiva, muito obscura, com frases truncadas, com erros, isso vai prejudicar a transmissão da mensagem principal do seu trabalho. E se você não consegue passar a mensagem, né, se você não consegue vender o peixe do seu trabalho, então você pode prejudicar sim o processo de publicação. Caso contrário, se você consegue transmitir a sua mensagem de uma maneira clara, você facilita esse processo de avaliação da ciência por trás do seu trabalho, que é o foco principal, né, da ciência de maneira geral, da publicação de maneira geral. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar enfatizado é isso, que a escrita do seu trabalho, a escrita científica, ela é importante sim, é lógico que é, mas ela não é o essencial, não é que ela não é essencial, não vou nem falar que ela não é essencial, porque ela é de fato sim essencial, mas ela não representa todos os alicerces que vão manter o seu trabalho ali num patamar de qualidade para ser publicado, certo? Então, primeiro, não se julgue tanto com relação a essa escrita. Cada pessoa tem um estilo de escrever diferente, é normal isso, mesmo que a escrita de um artigo científico ela seja uma escrita técnica. Cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem um jeito de escrever. Então, os editores sabem disso, os revisores sabem disso, então não se julgue tanto também com relação a essa questão do estilo pessoal de cada um. A gente tem que levar sempre em consideração que um artigo científico ele tem que prezar sempre pela clareza. Então, ele é um texto que ele não pode ser ambíguo. Então, a gente tem que evitar de escrever figuras de linguagem, tem que evitar de escrever termos ou frases ou expressões que comprometam a objetividade do texto. Então, você sempre tem que ter em mente que o mínimo, por exemplo, de palavras em uma frase e que consiga transmitir a mensagem principal daquela frase é o que você está buscando. É o essencial no seu texto. Então, você vai evitar frases longas, frases que você tem. Geralmente, a escrita científica ela é feita em inglês. E o inglês ele tem já essa característica de ser uma língua muito objetiva, com frases curtas, em que você vai direto ao ponto. Em português, a gente tende, principalmente quando a gente vai escrever tese, dissertação, a gente tende a querer ser um pouco rebuscado, né, na linguagem escrita e a gente acaba poluindo demais o texto. Quando a gente vai pensar, então, em artigo científico, a gente tem que pensar em despoluir o texto, pensar sempre em destralhar o texto o máximo possível. Então, sempre que você olhar para o seu texto, você tem que se perguntar se você está conseguindo ser o mais claro possível, da maneira mais simples possível. Ser claro de uma maneira simples. Então, por exemplo, algumas coisas que você deve evitar de escrever no seu texto são advérbios e adjetivos, porque são classes de palavras que tendem a deixar o leitor, induzir uma interpretação no leitor, na verdade. Porque quando você coloca alguma frase no tipo, os nossos resultados foram surpreendentes,
Eu já de vez em quando eu pego alguns artigos para revisar, não é minha área de atuação principal, mas de vez em quando eu pego um artigo para revisar e eu sempre me deparo com algum termo dessa forma no meio do artigo. Então, geralmente os autores tendem a querer classificar, né, o seu resultado. Os resultados foram surpreendentes ou os dados foram devidamente analisados. É óbvio que se você fez uma análise, foi análise devida, foi a análise apropriada que você fez e que você está descrevendo. Então você não precisa caracterizar a sua análise dessa forma, dizendo que seus dados foram devidamente analisados ou que foi feita a análise apropriada, enfim. Uma das coisas, então, que você deve evitar de escrever no seu artigo são essas palavras, esses termos que tendem a caracterizar, né? Geralmente são advérbios e adjetivos. Você vai dizer alguma coisa do tipo: a diferença entre um grupo e outro foi altamente significante. Você não precisa escrever isso porque na linguagem científica você tem que ir direto ao ponto. Então, para você ir direto ao ponto, por exemplo, quando você fala que seu resultado é surpreendente, você tem que me mostrar que seu resultado é surpreendente. Então, ao invés de você colocar um surpreendente, você coloca um valor de P que seja de fato surpreendente. Você não precisa escrever que é porque você está me mostrando. Ou você falar que os dados foram devidamente analisados, então você me apresenta a análise que você utilizou, não precisa escrever que foram devidamente analisados. Do mesmo jeito, né? Diferença altamente significante. Me coloca o valor do risco, o valor do P. Não precisa colocar esses termos na frase, porque você vai tender a poluir o seu texto à medida que você coloca. Ah, mas se tiver um advérbio, um adjetivo lá, vai dar algum problema maior? Não, não vai, né? Lógico, ninguém vai ter um artigo que vai ser rejeitado porque você colocou um advérbio fora do lugar. Mas se você usa sistematicamente ao longo do texto, o seu texto acaba tendo um tom que não é o tom esperado de um artigo científico. Ele acaba tendo um tom de algum outro tipo de texto mais subjetivo que você poderia utilizar em algumas outras situações, em alguns outros contextos. Mas no contexto da escrita científica já não cabe muito você ter um tom que não seja muito neutro. Então é importante a gente prezar por esse tom neutro, que é uma coisa meio cristalina, sabe? O artigo científico ele tem que ser um aquário de água cristalina, tem que enxergar o peixe lá dentro. Tem que ser preto no branco ali. Você pode, na discussão, você pode ter um pouco de margem para fazer uma interpretação, para você conseguir julgar o seu resultado, né? Colocar isso aí num contexto de interpretação pessoal até, mas nos seus métodos, resultados, na argumentação ali que você vai utilizar para contextualizar o seu trabalho para o leitor, você tem que ser limpo, a sua escrita tem que ser límpida. Então você não deve utilizar muitas formas de linguagem que deixam que afastam o seu texto desse tom mais neutro. Falando então, né, continuando com essa questão da diferença altamente significativa, que eu falei para vocês que é um exemplo de frase poluída, né, uma frase contrária, a gente entra na questão de algumas palavras que no artigo científico elas ganham uma outra conotação. Então não é que você não deva escrever essas palavras, mas você deve sempre se preocupar da forma como você está escrevendo essa palavra. E o exemplo mais clássico disso é a palavra significante. No contexto geral, assim, né, no dia a dia, em outros tipos de texto, quando você fala que alguma coisa é significante, você está utilizando, às vezes, você simplesmente quer enfatizar, né, uma característica. Só que num texto científico, todas as vezes que você usa a palavra significante, significativo, você leva o seu leitor a pensar que você está falando de alguma coisa que é estatisticamente significante. Então, não é que você não deva usar a palavra significante, mas você deve utilizar essa palavra com um certo cuidado. Cuidado para que o seu leitor não imagine que você esteja dizendo que uma diferença significativa, que não tem diferença estatística, ela tenha essa diferença estatística. Se você fala, por exemplo, utilizando um exemplo para ficar mais claro, se você fala, por exemplo, que houve uma diferença significante entre o grupo A e o grupo B.
Às vezes você quis usar a palavra significante só para enfatizar que foi uma grande diferença, mas quando você vai fazer o teste estatístico, você não acha essa diferença estatisticamente significante. Então, nesse caso, você não deveria utilizar a palavra significante aí, porque você vai levar o seu leitor a imaginar que aquela diferença tem uma diferença estatística, quando na verdade ela é uma diferença casual, né? Foi uma diferença ao acaso, aleatória. Então, todas as vezes que você utilizar a palavra significante, significativa no seu texto, você tem que estar necessariamente se referindo a algo que tenha um embasamento estatístico. Caso contrário, não use essa palavra no seu texto com outro sentido ou para indicar alguma outra coisa, porque você acaba levando a essa confusão do leitor, né, de quem quer que seja que vai fazer a revisão desse texto. Considerando ainda, né, nesse campo de algumas palavras que elas vão ter duplo sentido quando você está falando de escrita científica, a gente tem uma outra palavra que em outros contextos, como aconteceu com significante, em outros contextos você utiliza essa palavra comumente. No caso de uma escrita científica, essa palavra já tem uma outra conotação. Nesse caso, a gente está falando da palavra prova, ou né, de provar alguma coisa, de provar uma hipótese. Então, às vezes, você pode escrever no seu trabalho algo do tipo: os nossos resultados provaram que, ou, né, enfim, essa análise prova que a diferença disso, disso e disso. Você pode falar de prova em alguns casos específicos no artigo científico. Por exemplo, se você estiver fazendo uma prova matemática, né? Se você é da área de exatas e você está provando, fazendo uma prova matemática de alguma coisa. Se você for de qualquer outra área, essa palavra ela não cabe no artigo científico, porque prova você só pode fazer, né, se você estiver na área de matemática. Você pode provar. No caso da área de ciências da vida, por exemplo, que é a minha área de atuação, a gente não prova, a gente não refuta. Então, nossos resultados, eles demonstram que isso acontece. Isso significa que, até o momento, ninguém refutou essa demonstração, ninguém provou que isso aqui está errado. Mas eu não provei isso, porque pode ser que em algum momento alguém descubra alguma coisa, mesmo que seja improvável de acontecer, que alguém descubra alguma coisa que faça com que essa demonstração que eu fiz seja invalidada. Então, eu não posso falar que os meus resultados provam. É comum a gente utilizar a prova, né, do tipo prova científica, prova num... Né, você quer ter uma prova científica, você quer ter uma prova, no caso do direito, você tem uma outra conotação para prova, né, já é um outro contexto em que prova já significa outra coisa. Aí, nesses casos, você tem uma outra forma de utilizar essa palavra. No entanto, para ciências da vida, de maneira geral, prova não é uma palavra que você deve utilizar no seu artigo científico. Você vai trocar prova por demonstra, os seus resultados demonstram, os seus resultados evidenciam, mas os seus resultados não provam. Tem uma história, inclusive, da briga eterna entre evolucionistas e criacionistas, de que tem essa história de que a teoria da evolução não foi provada, né? Porque você tem essa história da prova. De fato, você não tem uma prova matemática de que a teoria da evolução acontece. No entanto, ela nunca foi refutada até então. Tem uma piada que o Richard Dawkins usa no livro dele, que se você quiser refutar a teoria da evolução, no caso, o criacionista, né, que queira refutar a teoria da evolução, não vou entrar. Ele sugere que vá procurar coelhos no pré-cambriano, que se você achar um coelho num extrato pré-cambriano, você consegue refutar a teoria da evolução. Então, se alguém tiver dúvidas se a teoria da evolução é válida ou não, você manda essa pessoa, vai procurar coelhos no cambriano, pré-cambriano. Piada nerd. Alerta de piada nerd. Enfim, geralmente a gente deve evitar de utilizar no texto essas palavras que têm essa conotação essas palavras que têm a capacidade de induzir a interpretação do leitor para alguma coisa.
Então, uma outra coisa que você deve evitar de utilizar no seu artigo científico seria alguma coisa no sentido de eu falei no caso dos adjetivos, né, nossos resultados foram altamente significativos, alguma coisa assim que você quer mostrar para o seu leitor que seus resultados são excepcionais. Mas pode acontecer o contrário. Às vezes você pode pegar um trabalho e o trabalho está escrito lá assim. Esse é um excerto de um trabalho que eu peguei há pouco tempo para revisar e o trabalho estava escrito assim: o número de pacientes foi de apenas tantos X pacientes. Você não precisa escrever esse apenas, é redundante, não é que é redundante, ele é desnecessário na frase. E você está levando o seu leitor já. É como se você estivesse quase pedindo desculpas pelo N pequeno da sua amostra, né? Nossa, foi só isso aqui que eu consegui pegar. No entanto, você tem um lugar lá na discussão que ele é reservado só para as limitações do estudo, né? Você vai falar sobre as limitações do estudo, então você pode colocar, olha, o número de pacientes nesse estudo foi reduzido, então outros estudos com mais pacientes são necessários para corroborar com o meu resultado que eu encontrei aqui. Você não vai escrever lá nos seus resultados, né? A nossa população foi de apenas 3 pacientes. Mesmo porque isso também depende da área, mas mesmo que seja pouco mesmo, você não precisa escrever apenas 3 pacientes, né? Ou qualquer outro tipo de caracterização que você queira dar, né? Você pode fazer que seja o contrário, né? Nossa população foi extremamente, foi suficiente, alguma coisa assim. Se você não tiver, de novo, né, um cálculo amostral ali para deixar claro para o leitor que você fez esse cálculo e que o número de pacientes que você conseguiu recrutar para o seu trabalho está dentro da amostragem que você precisava para ter significância no seu estudo, então você não fala isso, né? Então, outra coisa para a gente evitar são esses termos que caracterizam para baixo o trabalho, né? Não deixa o seu leitor imaginar para que você vai fazer, né? Você está jogando, para que você fazer esse gol contra, você está jogando contra o seu trabalho. Foi só isso que eu consegui. Enfim. E aí tem aquela questão que eu estava falando, né? Que às vezes em dissertação e tese a gente tem o hábito a gente às vezes fica preocupado com o número de páginas que o texto tem que ter, e aí o texto acaba ficando um pouco rebuscado, a gente evita essa clareza, essa objetividade que a gente precisa para um artigo científico. Então é importante a gente ter sempre essa noção de que o texto de uma dissertação e de uma tese, ele geralmente é um texto um pouco mais denso, um pouco mais rebuscado. Nada errado com isso. Na verdade, o mais legal da dissertação e da tese é justamente porque você tem essa liberdade para escrever, né? Aí você pode colocar os capítulos e falar sobre, enfim, as mais diversas coisas, e não necessariamente que estejam diretamente relacionados com o tema do seu trabalho. É óbvio, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei com HIV no doutorado, eu não vou falar de outro vírus, eu vou falar de HIV, mas eu posso contar a história do HIV, eu posso falar como que ele surgiu, como que ele se disseminou no mundo. Eu tenho esse tipo de liberdade numa dissertação e numa tese. Em um artigo científico eu já não tenho essa liberdade, eu tenho que ir direto ao ponto. Eu trabalhei com resistência transmitida em gestantes, tem que ser só isso que eu vou falar. Não vou ficar inventando moda e falando do macaco, enfim. Não é o objetivo no artigo científico fazer isso. Então, tem uma estrutura de frases e de expressões que a gente tende a utilizar numa dissertação e numa tese que para um artigo científico já não cabe, que são as chamadas palavras vazias ou expressões vazias que são desnecessárias numa tese. A gente usa mais como uma função de ornamento no texto do que como uma necessidade mesmo para que a frase faça sentido. Exemplo disso. Eu posso colocar uma frase que comece assim: é possível observar que a droga X influencia Y. Esse começo dessa frase é possível, que ele é totalmente desnecessário se você for analisar essa frase de uma maneira, né? Se você for parar um pouquinho para analisar essa frase, eu posso escrever essa frase simplesmente sem esse pedaço. Eu posso escrever simplesmente a droga X influencia em Y. Quando eu coloco é possível observar que, eu estou sendo um pouco redundante. E no artigo científico, essa redundância o tempo todo deixa o meu texto difícil de ser lido. E aí, se meu texto é difícil de ser lido, ele acaba... E aqui tem uma outra questão. Por qual que é a necessidade do seu trabalho ser lido?
Primeiro porque ele vai ser analisado, então ele precisa estar claro, né? A gente fala sempre da questão da publicação do seu do trabalho. Então você tem que sim deixar seu trabalho claro para os revisores e para os editores. Mas o seu trabalho tem que estar claro também para o cara para quem ele é destinado, né? Que é a sua audiência, que seria os seus pares, os pesquisadores que também estão trabalhando com isso. E aí você tem pesquisadores que são especialistas naquele assunto, mas você tem também as pessoas que estão começando a trabalhar agora, que estão vendo esse tema pela primeira vez, é o primeiro contato que essas pessoas têm com o seu tema. E aí, se você deixa o seu texto claro, você consegue aumentar o grau de interação com o seu texto, né? As pessoas vão tender a usar mais seu texto, elas vão tender a citar mais o seu texto, enfim. Um texto bem escrito, ele tem as suas vantagens e a gente tem que pensar no revisor, sim, porque ele que vai fazer a avaliação do seu trabalho, que vai dar o aval se o seu trabalho vai ser publicado ou não. Mas a gente tem que pensar também no, né, depois, daqui 10 anos, quem pegar esse trabalho seu vai ler esse trabalho, enfim, vai ter uma facilidade maior de ler, de lembrar da sua mensagem principal e de te citar depois, né? Depois, se for o caso. Então, procura no seu texto essas palavras que a gente chama de palavras vazias, que são palavras que não acrescentam em nada, que são desnecessárias para o seu texto, ou seja, tralha textual. Destralhe o seu texto, tira advérbio, tira adjetivo, tira essas palavras que queiram caracterizar de um jeito ou de outro e tira essas palavras vazias. É possível demonstrar que tem sido observado que, se você for procurar isso no seu texto, você provavelmente vai achar uma ou outra palavra que seja desnecessária ali naquele contexto, que você pode simplesmente substituir por uma forma mais simples, ou você pode simplesmente retirar totalmente, sem interferir, sem prejudicar o significado final dessa frase. Uma outra coisa que você não precisa escrever no seu texto, né, que você não deve escrever no seu texto, são alguns detalhes de metodologia que sejam muito específicos. Por exemplo, você não precisa colocar a marca da pipeta que você utilizou, a marca da centrífuga que você utilizou, a marca da seringa que você utilizou, enfim, marca de equipamentos ou mesmo a descrição de procedimentos que sejam muito comuns. Então, se você fez uma coleta de sangue em alguns pacientes, você não precisa descrever esse procedimento muito detalhadamente. Você pode simplesmente colocar: foi feita a coleta de sangue. Você não precisa descrever como que foi feita, enfim. A não ser que seja uma informação que tenha algum tipo de relevância para você explicar o seu resultado depois, né? Mas, de maneira geral, você não precisa colocar muitos detalhes sórdidos nos seus métodos, né? Marca de equipamentos comuns ou descrição de procedimentos muito comuns também, porque você acaba atrapalhando a questão da objetividade do seu texto, né? Então, mais uma coisa para você não escrever no seu texto. É até mais fácil, né, gente? É uma coisa a menos para você colocar no seu texto, porque não é necessário e só vai causar um pouco mais de confusão e poluir mais o seu texto. Uma outra coisa que você não deve fazer no seu texto, né? Aqui não é nem questão de escrever de fato, mas é uma coisa que, na verdade, não é nem que você não deve fazer, mas fazer com cuidado, né? Eu acho que a mensagem principal desse vídeo é que não existe nada que seja proibido de colocar, mas você deve ter cuidado na hora de escrever essas coisas no seu texto. E essa outra coisa seria autocitação em excesso. Você vai escrever o seu texto, daí você acaba citando todos os artigos que você já publicou antes, ou todos os artigos do seu grupo de pesquisa. É óbvio que você precisa contextualizar o seu trabalho, que às vezes o seu trabalho ele não está perdido ali no grupo de pesquisa, já foram feitos outros trabalhos semelhantes, mas você não precisa ficar procurando situações para citar os trabalhos da sua equipe, os trabalhos da sua linha de pesquisa, porque, primeiro que essa é uma prática um pouco questionável, né? Porque você se autocitar, tem aquela, enfim, a gente pode falar disso em algum outro momento, mas existem umas questões com relação à quantidade, né? O pessoal na academia essa é uma das coisas que eu não sinto saudade na academia, essa procura o tempo todo por números. Você tem que publicar, você tem que ter citações, e você tem que ter isso, enfim. E aí essa questão da autocitação, ela é uma prática que ela não é muito bem vista. Você pode colocar outros trabalhos da sua equipe, mas se você faz isso em excesso, isso não é muito bem visto pelas pessoas que vão pegar o seu trabalho para analisar ou para ler, né? De maneira geral, isso é uma prática um pouco
questionável. Então, de novo, tenha cuidado na hora de escrever, na hora de fazer essas citações do seu grupo, mas não deixe de fazer, né? Tenha só ter bom senso. E uma outra coisa, por último, seria não escrever por extenso siglas comuns, né? De novo, do mesmo jeito que você não precisa explicar metodologias comuns ou escrever a marca de equipamentos que são comuns, escrever a marca da centrífuga, por exemplo, você não precisa escrever siglas convencionais por extenso. Por exemplo, DNA, você não precisa escrever lá, né? Toda vez que você for, a primeira vez que você falar de DNA no seu texto, você escrever por extenso o que significa DNA. Todo mundo sabe o que é DNA. A não ser que seja um DNA específico, né? Às vezes tem aqueles tipos de DNA diferentes, né? De fita simples, aí tem ssDNA, dsDNA, aí nesse caso seria interessante você deixar explícito o que você está falando, porque já não é tão comum para todas as áreas, né? Nesse caso, sim. Mas se você estiver falando só de DNA, de maneira geral, você não precisa, né, colocar a descrição por extenso, não é necessário colocar essa descrição por extenso. Eu já vi professor na banca pedir, por exemplo, para o aluno descrever no texto pH, colocar a descrição da sigla pH no texto. Não tem necessidade. A questão é, tem necessidade disso? Qual seria o grau de pessoas que vão ter dificuldade para entender essa sigla? E, enfim, tem algumas siglas que elas já são tão convencionais na linguagem, por exemplo, AIDS é uma sigla, mas ela já virou até uma palavra que você não precisa nem escrever em maiúsculo, você escreve ela toda em minúsculo como se fosse uma palavra normal, porque já é uma sigla extremamente convencional. Você não vai, no caso de AIDS, se você estiver colocando, falando para um público que não é específico da área, você pode colocar por extenso, óbvio, né? Não é proibido, de novo, não é proibido você escrever por extenso, mas sempre faça essa avaliação se tem essa necessidade mesmo. Se é uma sigla tão comum que você, né, que ela já é considerada uma palavra e não uma sigla, como é o caso de DNA, RNA, pH. Não precisa escrever por extenso o que significam essas siglas. Certo? Então, o que a gente falou, então, que seriam as questões, né, só para a gente revisar, alguns pontos que eu coloquei que não seria errado você escrever no seu artigo, mas que seria interessante você olhar com um certo cuidado. Primeira coisa foi a questão dos adjetivos e advérbios no texto, né? Um ou outro, tudo bem, mas demais no texto ele acaba interferindo no tom do seu texto e atrapalhando o tom neutro que você deve utilizar no seu texto. Outra coisa, a palavra significante e a palavra prova em um artigo científico, elas têm conotações específicas. Então, sempre tenha cuidado ao utilizar isso, né? No significante, você vai sempre utilizar se tiver diferença estatística. Se não tiver diferença estatística, você não usa a palavra significante. E prova, você só vai utilizar se você for da área da matemática e estiver provando alguma coisa em matemática, que eu não sei muito bem o que pode ser que você prove lá. Mas a gente da área das ciências da vida, ciências da saúde e outras áreas, a gente não prova nada. A gente demonstra, a gente evidencia e a gente não consegue refutar uma hipótese. Mas provar mesmo, só o pessoal da matemática que prova. Termos que levam a uma interpretação indevida do seu trabalho, que geralmente diminuem o seu trabalho, né? Aquela história do exemplo que eu citei do apenas, foram encontrados apenas isso. Isso inclusive vale, gente, para a carta que você responde para o revisor, né? Que é a rebuttal letter, que é a carta ao revisor. Depois que você publica, você submete o seu trabalho, se o revisor achar que o seu trabalho merece revisão, enfim, ele vai fazer as considerações. E às vezes eu vejo o pesquisador, o autor, né, o aluno vai responder o revisor e ele acaba sendo, né, não, foi isso mesmo, o nosso trabalho foi só assim, não deu tempo de fazer todas as análises. Gente, não escreve isso na carta. Escreve alguma outra coisa, mas não escreve que não deu tempo, não escreve que faltou dinheiro, não escreve que foi só isso mesmo. Não seja assim tão, né, depreciativo na carta ao revisor. Seja um pouco mais objetivo. Não precisa entrar em detalhes sórdidos com o revisor também. Outra questão são as frases vazias, né? Que são aquelas frases, é possível demonstrar que, foi observado que geralmente são frases que são desnecessárias e geralmente elas significam
tralha textual no seu texto e elas tanto faz como tanto fez, elas não vão interferir no significado da sua frase se você simplesmente removê-las. E o seu texto tende a ficar mais claro, obviamente. Outra coisa para não escrever, marca de equipamento e descrição de métodos que sejam muito comuns, porque aí você entra numa questão de deixar o seu texto chato, né? Falando o óbvio ali, ou colocando detalhes que são muito sórdidos, que não precisam estar ali, não merecem estar no seu texto. Você só vai colocar no seu texto palavras, frases, expressões, referências que merecem estar ali. Não gaste isso. A gente tem que ser bem econômico com um texto científico. Então você não vai gastar utilizando o seu espaço com coisas que não precisam estar ali. E as outras duas coisas, as últimas coisas que eu falei, que para você não escrever no seu texto ou escrever com cuidado e parcimônia, seria a questão da autocitação em excesso. E a outra coisa é escrever por extensos siglas que são muito convencionais. Você não precisa também ficar, a não ser que seja um público mais multidisciplinar, que às vezes não tem tanta familiaridade com aquela sigla. Mas se você estiver falando com um público bem específico, você não tem necessidade de colocar por extenso essas siglas. Certo? Tem alguma dúvida com relação a isso? Deixa aqui nos comentários, envie um e-mail. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, tem um tal de sininho por algum lugar que você pode clicar nele e você vai ser notificado. E você também pode ser notificado no nosso grupo do Telegram ou na rede social que você preferir. A gente está no Instagram e no Facebook, por enquanto. Até lá, a gente se vê na próxima.